Prova tranquila, uma prova que não requer muitos cálculos. Então nós vamos fazer uma revisão, então, como eu falei, dos principais conteúdos para essa prova. Então já vamos começar aí. Vamos já na tela, pegando a função do segundo grau. Essa função do segundo grau, como vocês sabem, representa uma parábola, que é chamada de função quadrática. Essa função quadrática, o que é importante a gente lembrar dessa função, já que a gente está fazendo uma revisão aí rápida, é a soma e o produto das raízes. Dependendo da questão que tu for resolver, de repente pode ser até uma questão de matrizes relacionadas a determinantes e tu cai numa, não digo na função do segundo grau, mas na equação do segundo grau, precisando descobrir quem é a soma das raízes. Então, é melhor usar a fórmula, que é menos b sobre a, que é a soma das raízes, e depois a gente faz a do produto, que vai ser c sobre a. Aí tu não vai precisar aplicar Bhaskara, até porque, se eles perguntarem pra gente quem é a soma e o produto, é melhor ir pela fórmula do que aplicar Bhaskara, porque de repente tu vai cair em raízes imaginárias, então não é legal. Vamos dar uma olhadinha aí na outra tela. Agora dá uma lembrada aí de geometria plana, triângulo retângulo, que é importante, que tem esse triângulo retângulo, é o único triângulo que tem nome para os lados, que são chamados de catetos e hipotenusa, tá certo? Bom, o que a gente tem que lembrar aí do triângulo retângulo? Tem aqueles lados que a gente chama de lados pitagóricos, que são 3, 4, 5, e o múltiplo do 3, 4, 5, que vai ser 6, 8, 10, como vocês podem ver aí na nossa tela. Tem um outro que não é múltiplo desses dois, então, mas que é o 5, 12 e 13, que também é tão importante quanto o 3, 4, 5. Então, tu sabe, né? E claro, de repente não vai ser uma questão específica sobre isso, mas de repente tu está resolvendo alguma coisa de plana, e no desenvolvimento do teu cálculo tu vai precisar disso aí. E aí, se tu lembrar, tu vai fazer muito mais rápido, né? E o tempo, sabe como é importante. Bom, lembrar também que a área do triângulo retângulo vai ser sempre base vezes altura sobre 2. É a área de qualquer triângulo. Mas também é bom lembrar que o triângulo retângulo, não importa a posição que a gente vai estar enxergando essa figura, a área vai ser sempre o produto dos catetos, que são os lados que formam o ângulo de 90 graus, dividido por quanto? Dividido por 2, certo? E Pitágoras, como eu já tinha falado, né? Esses lados pitagóricos aí que são muito, muito, muito importantes. Bom, vamos dar uma olhadinha aí na outra tela. Agora, também ainda continuando com a geometria plana, a gente tem o triângulo famoso, que a gente chama triângulo de 30 e 60 graus, e também o de 45 graus. Lembrando que esse triângulo que mostra aí na tela, que é esse triângulo aí de 30 e 60 graus, vamos lembrar o seguinte, o oposto ao 30 graus vai ser sempre a metade da hipotenusa, e o oposto aos 60 graus vai ser a metade, porém multiplicado pela raiz de 3. Isso evita a gente estar usando seno, cosseno, tangente, e a gente vai fazer o cálculo muito mais rápido. Lembrando, né, que essas dicas agora, não que de repente, vai ser uma questão específica do 30 e 60 graus, mas às vezes misturado até na espacial, no desenvolvimento do teu cálculo, tu vai ter que usar isso aí, e com certeza tu vai fazer muito mais rápido. O outro triângulo retângulo também importante é o triângulo esse de 45 graus. Como a soma tem que dar sempre 180, a gente tem 90, 45, o outro também vai ser 45. Então, a gente pode lembrar assim, quando os catetos forem iguais, a hipotenusa é sempre a medida do cateto vezes raiz de 2. Podem ver, na nossa figura não mostra ali, mas isso aí seria a metade de um quadrado. E a hipotenusa, o que vem a ser? A diagonal do quadrado. Quem é a diagonal do quadrado? É a medida do lado vezes raiz de 2. Barbada. Bom, dando uma olhada na outra tela, a gente tem ainda geometria plana, né, que é a figura quadrado, triângulo, equilátero, que são uma das figuras mais importantes do vestibular. Não só para o vestibular da PUC, assim como para outros vestibulares, URGS. E a gente tem assim, um quadrado, lembrar da fórmula da diagonal, que agora há pouco eu falei, né, do triângulo retângulo, quando os catetos eram iguais, a hipotenusa é o cateto vezes raiz de 2. Então aqui é a mesma coisa, diagonal do quadrado é o lado vezes raiz de 2. E a área do quadrado vai ser sempre lado ao quadrado. Também vale a pena lembrar aqui
não está aí na nossa tela, mas lembrar de uma outra fórmula de área de quadrado. A gente diz, quem é a área do quadrado? É lado ao quadrado, mas também a gente pode calcular a área de um quadrado pegando a medida da diagonal, elevando ao quadrado e dividido por 2. É uma outra fórmula, dependendo da questão, é preferível usar essa, da diagonal ao quadrado dividido por 2, porque tu vai fazer mais rápido o cálculo, vai fazer, ou seja, menos conta. Depois, triângulo equilátero. O que nós temos do triângulo equilátero? Duas fórmulas importantes. A medida da altura, que vai ser lado vezes raiz de 3 dividido por 2, e a medida da área, que é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Até essa fórmula da altura, que é lado vezes raiz de 3 sobre 2, né, vale a pena, a gente tem que memorizar, é uma fórmula importante. Esqueceu da área? Pega essa fórmula da altura, mentalmente eleva ela ao quadrado, exceto a raiz de 3, e aí vai dar a ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Claro, o que eu estou falando não tem nenhuma relação matemática, só para a gente poder, então, memorizar também a fórmula da área. Vamos dar mais uma olhada agora ainda, continuando com a plana. A gente tem o círculo e depois aparece logo abaixo ali a lei dos cossenos. Bom, mas geometria plana, então, o círculo, é uma figura que também costuma aparecer bastante e às vezes tu vai precisar calcular o comprimento e a área do círculo. Vamos lembrar o que é o comprimento ou perímetro. Então, o comprimento é a volta que a gente tem na linha da circunferência. Que seria assim, ó, quantos metros eu corri numa pista circular? Então lembra que a fórmula é 2πr. E a área é tudo. Então a área vai ser toda essa parte pintada que aparece aí no nosso círculo, que vai ser π vezes o raio elevado ao quadrado. Logo abaixo a gente tem a lei dos cossenos, que é essa fórmula, uma fórmula que, né, a princípio assim, a gente olha, parece uma fórmula difícil, né, mas é uma fórmula que no vestibular da PUC, quando aparece, é pura aplicação da fórmula. Então, de que maneira eu vou usar essa fórmula? Tu tem ali um triângulo com lados A, B e C. Então, vamos dar uma olhada aí na tela. E nesse triângulo aparece assim, ó, tem uma flecha, aparece o ângulo, a flechinha. Vamos supor que tu queira descobrir o lado A. Então, vai ser o lado A ao quadrado é igual B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes BC vezes cosseno de alfa. Né? Uma fórmula que, de repente, seja só aplicar. Né? Uma fórmula que tu não vai precisar, isso pode cair uma questão específica e, como eu disse, pura aplicação da fórmula. Bom, aí depois, gente, a gente tem aí para encerrar, nós temos a geometria espacial. Lembrando que a geometria espacial, de todos os sólidos, a gente tem os volumes. O que é importante a gente lembrar? Volume de todos os sólidos que caem no vestibular, exceto a esfera. Área da base vezes altura e alguns, não esqueçam, que tem que dividir por 3. Quem são os que a gente divide por 3? Aqueles que afinam. Tá certo? Que os guri aqui no estúdio estão dizendo, professor Rafael, professor Daniel, diz assim, não dá para sentar, divide por 3. Experiência dos guris aí na parte da matemática, certo?